Hoje eu quero compartilhar com você sobre a psicologia de quem prospera em segredo e aquilo que eles não te contam. O que eu quero compartilhar com você hoje aqui são coisas que eu não só aprendi em livros, mas eu também pude observar nas pessoas que prosperam em segredo e também trouxe grande parte desses comportamentos para minha vida e que me trouxeram muitos resultados. E o primeiro padrão de comportamento que eu consegui trazer para minha vida foi em relação à ilusão da exposição, o preço do barulho. Não é novidade para ninguém que nós vivemos em um país que é muito valorizado aquilo que você demonstra para as pessoas ao invés do seu intelecto, do seu conhecimento. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, porém, se você não demonstrar nenhum resultado financeiro, mesmo que você tenha bastante dinheiro na conta, bastante investimentos, se você não demonstra isso através da sua aparência, daquilo que você mostra realmente para as pessoas, você não é tido como uma pessoa de sucesso na sociedade. E isso é muito triste, porque isso não acontece só por pessoas desconhecidas, em relação a pessoas desconhecidas. Isso acontece principalmente no nosso meio íntimo, no meio de familiares, no meio de amigos. Só que com o passar do tempo, eu comecei a perceber o quanto que isso drenava não só a minha energia, como também drenava a minha questão financeira. Porque você acaba entrando ali, né, num ciclo repetitivo, no looping, de estar sempre tentando, né, provar alguma coisa, mostrar alguma coisa para alguém, principalmente quando se é mais novo. A tendência é que com o passar do tempo, com a maturidade, com a experiência de vida, a gente venha a ter realmente posicionamento diferente. Mas dizer isso para quem está na casa ali dos 20 anos, muitas das vezes não é algo que a pessoa consegue absorver e praticar, porque é um período em que você está tentando ali construir uma identidade, uma vida, você ainda não sabe quem exatamente você é, o que você quer, então é muito normal você cair nisso, né? Principalmente quando tudo ao seu redor é condicionado a isso, né? Em você mostrar alguma coisa para as pessoas para mostrar que você está bem. Porém, com o passar do tempo, através do autoconhecimento, em descobrir quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, o que eu queria e para onde eu ia, é que eu pude focar em mim mesma, nas minhas coisas, naquilo que eu queria fazer e deixar de perder energia com isso, né, em tentar provar alguma coisa para alguém. E eu posso dizer que entender isso foi o primeiro grande ponto de virada, né, na minha vida ali, o que já me levou ao segundo padrão de comportamento, que foi a morte da validação externa. E a morte da validação externa tem a ver com você entender aquilo que te traz paz mental, aquilo que é sucesso para você e não sucesso para outras pessoas. E quando você entende isso, o jogo vira completamente. Eu já compartilhei aqui no canal, em alguns vídeos, que eu vim, né, depois de casada, morar numa cidade menor ainda do que eu já morava. Eu já morava numa cidade pequena e vim para uma menor. E o que acontece, né? Numa cidade pequena, isso é ainda mais complicado, porque como todo mundo se conhece, essa pressão de você mostrar alguma coisa é ainda pior, né? Pior do que você estar numa cidade maior em que as pessoas quase não se vê ou se conhecem. Mas é claro que numa cidade grande, acredito eu que tem ainda a questão dos colegas de trabalho, dos familiares, existe sim essa comparação. Então, voltando aqui para a minha cidade, durante muitos anos ali, né, no início do nosso casamento, nós ficamos sem carro, né? Tivemos ali 2 carros no início e nenhum dos dois ficamos com ele ali mais de um ano. E todos dois, né, na época eram financiados, né? Porém, não ficamos com nenhum dos dois. E nisso se passaram vários anos, viemos trabalhar na internet e precisava ali investir, né? A gente não tinha mais um salário fixo, então tudo dependia da gente, né? Tudo, aluguel, tudo, a gente não dependia de ninguém e a gente precisava fazer dar certo. E depois de muitos anos trabalhando por conta, nós chegamos à conclusão de que o nosso trabalho não era um trabalho como CLT, que você poderia contar ali com um salário certo todos os meses. É claro que a pessoa pode ser demitida também a qualquer hora, porém a gente colocou na nossa cabeça, né, que nós não íamos comprar nada ali que a gente não tivesse dinheiro para pagar. Depois de muitos desafios financeiros é que chegamos a essa conclusão. E
quando finalmente tivemos a oportunidade ali de pegar um novo carro, né, pegamos um carro muito bom e foi pago exatamente como nós queríamos, à vista. Aconteceu que depois de alguns meses, isso a gente aí pelo menos uns 7 anos sem carro, morando numa cidade pequena que não tem condução, não tem Uber, é muito difícil, né, você sair daqui da cidade. E mesmo depois de anos realizando, né, depois de ter realizado esse sonho de pegar esse carro, nós nos deparamos com uma situação de o carro ficar aí pelo menos em 5 meses parado na garagem, pagando um seguro que não era barato, pagando o documento de carro, mesmo o mesmo fato, né, ali do carro estar quitado, ainda assim estava tendo uma despesa com ele e parado. E isso por quê? A gente mora numa cidade pequena, moramos na área central dela, que com 5 minutos eu já estou no mercado, estou na academia, na farmácia, trabalhamos dentro de casa, enfim, não estávamos usando aquele carro que era um sonho, né? Foi um sonho durante muito tempo. E eu e meu marido sentamos e tomamos a decisão de que iríamos vender porque naquele momento não estava fazendo mais sentido pra gente. Realizamos o sonho, foi ótimo, porém a gente precisava ser racional em relação àquela compra. E mesmo depois de vários amigos e familiares ter ali, né, ficado muito feliz com a nossa compra, ter nos dado os parabéns, em 5 meses, mais ou menos, nós vendemos esse carro e deixamos para lá, deixamos de nos importar com aquilo que as pessoas iam pensar ou deixar de pensar, porque não estava sendo uma decisão inteligente ter aquele carro naquele momento. E isso nos deu uma importante lição, que é o quê? Não é porque você tem dinheiro para comprar algo, significa que você tenha que comprá-lo. Pois apesar daquele carro, né, ter sido um sonho durante anos, naquele momento não estava fazendo sentido na nossa vida, né, no nosso estilo de vida. E se fôssemos olhar ali para essa questão de validação externa, né, depois de anos sem carro, comprar e ficar tão pouco tempo com ele, e nem foi porque, tinha que devolver porque o carro estava financiado, não. Foi um carro que foi comprado à vista. Porém, como eu disse, não estava fazendo sentido naquele momento. E quando você chega nesse ponto de não se importar com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar, isso é libertador, porque você entende que você realmente está amadurecendo financeiramente como pessoa e que você está tomando decisões baseado naquilo que é melhor para você e para sua família, independente do que os outros vão pensar, mesmo que os outros sejam seus pais, seus amigos próximos, não importa. O importante é que você está tomando a melhor decisão na sua vida, porque realmente, né, dinheiro na conta, investimentos, as pessoas não parabenizam porque são resultados que as pessoas não veem. As pessoas só vão te parabenizar quando você gastar o seu dinheiro para mostrar que você tem alguma coisa. E o terceiro padrão de comportamento que eu trouxe para minha vida, né, e eu aprendi e observei também, foi o círculo íntimo restrito. O que isso quer dizer? Quando você está construindo algo maior na sua vida, independente do que seja, nesse caso aqui estamos falando de questões financeiras, é muito importante que você controle quem você irá trazer para a sua vida. E isso eu fiz, na verdade, desde o início do meu casamento. Eu sempre tive um controle ali de quem iria entrar na minha casa ou não, pois além de você trazer, né, para dentro da sua casa a energia dessas pessoas, você traz também a maneira com que aquela pessoa se comporta, pensa e também a forma com que ela interage na sua vida. Porque pessoas muito próximas de você podem se sentir no direito, né, de palpitar. E muitas das vezes esses palpites são de pessoas que não construíram aquilo que você está construindo, independente do que seja, tá? Se é pequeno, se é médio, se é grande. Isso não está em questão agora, mas a pessoa não construiu aquilo e ela quer palpitar, né, sobre algo que ela não fez, achando que ela pode fazer isso. Mantenha pessoas negativas, pessoas que reclamam de tudo, que sempre está em confusão, né, em aflição. Mantenha essas pessoas mais afastadas da sua vida, porque as pessoas que você mais convive, né, elas são a sua média, elas têm a ver com a forma com que você também pensa e age.
e elas impactam ali de alguma forma nos seus resultados. Então, ali, na medida do possível, se você puder, selecione na medida do possível as pessoas que você quer ter por perto aí, no seu ciclo aí íntimo. E o quarto padrão de comportamento é sobre valorizar o sistema em vez do evento. E eu posso dizer isso com propriedade, porque grande parte da minha vida eu não fui uma pessoa disciplinada, eu sempre deixava ali, digamos, inacabado as coisas que eu começava, não terminava, né? Estava sempre procurando algo novo, ou seja, procurando o evento. Eu achava, né, entediante você ter que fazer ali as mesmas coisas por muito tempo, porque como eu não via resultado rapidamente, eu já estava ali procurando uma nova coisa para ver, né, para poder descobrir esse grande evento. E eu não preciso nem dizer que isso não deu em nada, e somente quando eu entendi que era a partir do sistema, ou seja, de praticar as pequenas ações todos os dias. Se é guardar dinheiro, é todos os dias, todos os meses, um pouquinho. Se é você fazer um exercício, você melhorar a sua alimentação, é todos os dias você vai ter que fazer um pouquinho. E com o passar do tempo, esse resultado ele vai ser exponencial. E você começará a ver ali, né, grandes resultados depois de bastante tempo. No início, parece que nada está acontecendo. E para eu que achava, né, que disciplina era uma prisão e que eu queria viver de forma livre, hoje eu vejo que é justamente ao contrário. As pessoas que tentam, né, fazer exatamente o oposto disso são as pessoas que estão presas ali em um ciclo, né, vicioso que elas não conseguem sair. Já em relação à disciplina, não, ela te leva realmente à liberdade de escolha, porque quando você tem dinheiro guardado, né, quando você tem ali uma reserva, você tem poder de escolha, e quando você escolhe aquilo que você come, você também escolhe aquilo que você vai ou não vestir. E quando você tem clareza de quem você é, aonde você quer chegar, você também tem poder de escolha de escolher quem estará ao seu lado ou não, pessoas que você quer ter por perto ou não. E se eu pudesse resumir todos esses aprendizados, eu diria que a partir do momento que você tem autoconhecimento, você tem clareza de quem você é e para onde você vai, você começa a entender que esse processo, ele é individual e que as pessoas, elas estão ali sim para te ajudar de alguma forma, mas que você precisa fazer por você em primeiro lugar. Isso se chama autorresponsabilidade. E quem é autorresponsável prospera. Eu espero ter te ajudado. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.